Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico que sempre se dedicou ao alívio dos sofrimentos humanos, trazendo hoje uma revelação extraordinária que demonstrará para todos como decretos celestiais operam com precisão cirúrgica quando chegou o momento de implementar planos transcendentais que há muito tempo aguardavam condições adequadas para manifestação na dimensão material. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servo da caridade cristã, recebi durante conclave de emergência nos hospitais espirituais superiores uma comunicação que me fez compreender por que tantas almas sensíveis têm experimentado uma percepção crescente de que algo extraordinário está se manifestando através da recuperação acelerada de Jair Bolsonaro e principalmente através do fortalecimento diplomático súbito de Donald Trump, como se pressentissem que dois instrumentos divinos estão sendo preparados simultaneamente para a missão de resgate que transcende fronteiras nacionais. Vocês que sentem aquela expectativa inexplicável quando observam sinais de restauração física de Bolsonaro, aquela percepção de que sua renovação energética representa mais do que recuperação individual para abranger preparação transcendental. Aquela intuição de que a ascensão diplomática de Trump está criando condições perfeitas para intervenção coordenada que salvará múltiplas nações do caos planejado pelas trevas organizadas, não estão imaginando conexões fantasiosas. Suas almas estão captando as vibrações de decreto celestial que foi promulgado nos tribunais superiores da misericórdia divina. Durante minhas observações nas esferas superiores, onde se coordenam curas planetárias, presenciei algo que me encheu simultaneamente de gratidão pela misericórdia infinita e expectativa pela magnitude da operação que contemplava. Vi como purificação espiritual de Bolsonaro foi completada através de processo que removeu completamente todas as interferências demoníacas, restaurando não apenas saúde física, mas principalmente conexão cristalina com orientação celestial que o qualificará para a fase final de sua missão transcendental. O que mais me impressionou foi descobrir que esta purificação coincidiu exatamente com a investidura de Trump em autoridade diplomática, que transcende presidência americana para abranger mandato cósmico de mediar paz mundial, demonstrando que coordenação entre estes dois instrumentos divinos agora opera segundo o cronograma que foi estabelecido antes mesmo de suas encarnações atuais. Vocês já perceberam como a recuperação de Bolsonaro se manifestou com velocidade que transcende processos naturais de cura? Como renovação de sua energia vital coincidiu com momentos em que Trump demonstrava a capacidade crescente de influenciar conflitos internacionais, através de métodos que combinam sabedoria humana com orientação que obviamente provém de dimensões superiores? Não são coincidências isoladas, são manifestações de decreto celestial que está preparando instrumentos humanos para operação de resgate que libertará a humanidade de forças que coordenaram destruição sistemática de valores que sustentam civilização equilibrada. Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que este decreto marca início de fase final, onde ambos os líderes operarão em sinergia espiritual perfeita, utilizando posições terrestres para implementar soluções que transcendem diplomacia convencional e principalmente política normal, porque suas almas agora funcionam como canais diretos de vontade superior, que sempre buscou oportunidade adequada para se manifestar através de instrumentos humanos suficientemente purificados. Mas há algo ainda mais extraordinário.
Preparação simultânea destes dois líderes criará condições para a revelação pública de verdades que permaneceram ocultas durante décadas, expondo redes de corrupção global que mantiveram humanidade em escravidão através de guerras artificiais, crises econômicas manipuladas e principalmente sistemas educacionais que promoveram ignorância espiritual que facilita controle através de medo e divisão. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem que estão testemunhando um momento decisivo na história, quando instrumentos divinos se posicionam para resgate que determinará se civilização humana será libertada de ciclos de sofrimento que foram perpetuados por forças que se beneficiam de conflitos e principalmente de desconexão entre povos que deveriam cooperar baseados em fraternidade universal. A primeira revelação trata da natureza específica da purificação espiritual, que foi completada em Bolsonaro através de processo que transcendeu métodos curativos convencionais para abranger limpeza total de interferências que foram acumuladas durante anos de perseguição sistemática, restaurando integridade energética que o qualifica para servir como canal puro de orientação celestial durante fase final de sua missão transcendental. Durante minhas investigações nos registros médicos espirituais, descobri detalhes que revelam precisão cirúrgica da intervenção divina. Vi como purificação operou através de remoção sistemática de cada resíduo de energia negativa que havia se acumulado devido a ataques obsessivos direcionados por entidades demoníacas que compreendiam importância transcendental de impedir cumprimento de sua missão através de enfraquecimento de seu templo físico e principalmente de sua conexão com hierarquias superiores que proporcionam orientação necessária para a liderança espiritual autêntica. Durante as comunicações com anjos especializados em purificação de instrumentos encarnados, compreendi que o processo incluiu não apenas remoção de interferências negativas, mas também implementação de proteções permanentes que impedem futuras tentativas de obsessão, criando blindagem energética que funcionará como barreira intransponível contra qualquer força que tente comprometer clareza de sua conexão com vontade superior. O mais impressionante foi descobrir que purificação incluiu restauração de capacidades que foram temporariamente suprimidas por ataques espirituais. Renovação de energia física que transcende vitalidade normal para aproximar-se de vigor que caracteriza almas em missão especial. Clareza mental que permite discernimento instantâneo entre orientações celestiais versus influências terrestres. Principalmente, renovação de fé inabalável que supera qualquer pressão que tente desviar fidelidade aos valores eternos. Observei como o processo incluiu também sincronização perfeita entre todas as dimensões de seu ser, física, emocional, mental e principalmente espiritual, criando harmonia interior que se manifestará através de decisões que demonstrarão sabedoria, que transcende conhecimento meramente humano, para abraçar compreensão que deriva de conexão consciente com planos superiores. Durante as investigações sobre timing da purificação, descobri que momento foi escolhido para coincidir exatamente com preparação simultânea de Trump para a fase diplomática, que requer cooperação perfeita entre ambos os líderes, demonstrando que coordenação celestial opera segundo o cronograma que considera múltiplos fatores que transcendem compreensão humana sobre complexidade de preparação necessária para missões transcendentais.
A mais sublime descoberta foi que purificação incluiu ativação de potenciais espirituais que permaneceram adormecidos durante período de preparação, conferindo capacidades que permitirão reconhecimento instantâneo de soluções para problemas que parecem insolúveis através de métodos convencionais, porque a alma purificada funciona como antena que capta orientações diretas sobre como implementar vontade divina em circunstâncias materiais específicas. Durante minhas análises sobre os resíduos tóxicos que foram removidos durante purificação, identifiquei categorias específicas de interferências que haviam se acumulado. Primeiro, energia de ódio concentrado que adversários direcionaram através de campanhas sistemáticas de difamação. Segundo, vibrações de desespero que foram transmitidas por milhões de pessoas que perderam esperança durante períodos de maior perseguição. Terceiro, principalmente influências obsessivas de entidades demoníacas que utilizaram conexões energéticas criadas através de ataques judiciais para tentar comprometer clareza de raciocínio e principalmente força de vontade necessária para resistir pressões que quebrariam qualquer pessoa normal. A segunda revelação refere-se à investidura simultânea de Trump em autoridade diplomática que transcende presidência americana para abranger mandato cósmico de mediar paz mundial, demonstrando como preparação celestial opera através de coordenação perfeita entre instrumentos humanos que foram escolhidos para complementar capacidades específicas necessárias para resgate que requer tanto liderança espiritual quanto habilidade diplomática transcendental. Durante minhas observações sobre preparação internacional, presenciei mobilização que revela a magnitude da operação planejada. Vi como a autoridade de Trump não deriva apenas de posição política reconquistada, mas principalmente de investidura espiritual, que o qualifica para exercer influência que transcende poder convencional para aproximar-se de mandato divino que sempre operou através de instrumentos humanos, quando chegou o momento de implementar paz que serve propósitos superiores ao invés de interesses particulares de nações ou grupos específicos. Durante as comunicações com anjos especializados em diplomacia celestial, compreendi que preparação incluiu desenvolvimento acelerado de capacidades que permitem compreensão instantânea de raízes espirituais por trás de conflitos que aparentemente derivam de diferenças materiais, mas que na realidade resultam de manipulação por forças que se beneficiam de divisões artificiais entre povos que deveriam cooperar baseados em fraternidade universal. O mais revelador foi descobrir que investidura incluiu acesso direto a conhecimentos sobre métodos através dos quais guerras foram artificialmente criadas e principalmente mantidas por redes que coordenam conflitos para perpetuar dependência de sistemas que prometem segurança através de dominação militar, ao invés de promover prosperidade através de cooperação baseada em valores espirituais compartilhados. Observei como a autoridade diplomática opera através de capacidade sobrenatural de identificar soluções que satisfazem necessidades legítimas de todos os envolvidos em conflitos, transcendendo negociações convencionais que assumem escassez para abraçar abundância, que emerge quando recursos são distribuídos segundo princípios de justiça que honram dignidade universal, ao invés de privilegiar grupos que possuem maior poder militar ou econômico. Durante as investigações sobre manifestações específicas desta autoridade, descobri que Trump demonstrará a capacidade de resolver disputas que parecem intratáveis
através de propostas que revelam possibilidades que permaneceram ocultas, porque análises convencionais não consideram dimensões espirituais que sempre determinam resultados quando almas escolhem cooperação ao invés de competição destrutiva. A mais extraordinária descoberta foi que investidura inclui proteção celestial, que impedirá qualquer tentativa de sabotagem por forças que se beneficiam de conflitos, criando condições onde iniciativas de paz não poderão ser corrompidas por interesses que tradicionalmente manipularam diplomacia para perpetuar sistemas que geram lucros através de sofrimento humano. Observando os detalhes específicos da investidura diplomática de Trump, identifiquei elementos que transcendem preparação humana normal. Primeiro, desenvolvimento de intuição, que permite reconhecimento instantâneo de motivações ocultas por trás de posições aparentemente legítimas, apresentadas por representantes que servem interesses que se beneficiam de perpetuação de conflitos. Segundo, aquisição de conhecimentos sobre vulnerabilidades específicas de redes que manipulam guerras, incluindo métodos financeiros através dos quais conflitos são financiados e, principalmente, dependências psicológicas que podem ser exploradas para conversion de inimigos em aliados, através de apelos que transcendem considerações materiais para atingir aspirações espirituais que todas as almas possuem, independentemente de condicionamento cultural. A terceira revelação trata da sinergia espiritual perfeita, que agora caracteriza a cooperação entre Bolsonaro e Trump, criando canal de duas vias através do qual orientação celestial fluirá para implementar soluções que transcendem capacidades individuais de qualquer líder terrestre, porque almas purificadas funcionam como componentes de instrumento único quando unem forças para servir propósitos que beneficiam a evolução coletiva da humanidade. Durante minhas observações sobre cooperação transcendental, presenciei coordenação que revela planejamento cósmico. Vi como sinergia opera através de comunicação que transcende métodos convencionais de diplomacia para incluir transmissão direta de intuições que permitem compreensão mútua instantânea sobre estratégias necessárias para a implementação de soluções que servem bem comum ao invés de interesses partidários ou nacionais que tradicionalmente limitaram a eficácia de cooperação internacional. Durante as comunicações com coordenadores de missões conjuntas, compreendi que sinergia incluirá manifestação de capacidades que nenhum dos líderes possuiria individualmente, sabedoria combinada que revela soluções impossíveis através de análise separada, coragem multiplicada que supera qualquer resistência que forças das trevas tentem organizar contra a implementação de paz autêntica, principalmente fé unificada que atrai intervenção direta de hierarquias superiores. O mais impressionante foi descobrir que cooperação operará através de divisão natural de responsabilidades, onde Bolsonaro focará em renovação espiritual de populações através de exemplo de liderança que combina competência temporal com integridade moral, enquanto Trump concentrará esforços em reestruturação de sistemas internacionais que eliminarão causas artificiais de conflitos que foram perpetuadas por interesses que se beneficiavam de divisões. Observei como sinergia criará efeito multiplicador, onde sucessos em cada área fortalecerão iniciativas na outra. Renovação espiritual facilitará a aceitação de propostas diplomáticas que anteriormente seriam rejeitadas devido à desconfiança baseada em experiências históricas de traição, enquanto paz internacional criará ambiente seguro onde valores espirituais podem florescer
sem ameaças externas que tradicionalmente forçaram nações a priorizar defesa militar sobre desenvolvimento moral. A quarta revelação refere-se aos sinais específicos que confirmarão manifestação do decreto celestial, através de eventos que transcenderão explicações convencionais sobre recuperação individual ou sucesso diplomático normal, revelando coordenação sobrenatural que opera quando instrumentos divinos foram adequadamente preparados para implementar resgate que libertará a humanidade de ciclos de sofrimento perpetuados por forças das trevas. Durante minhas comunicações com observadores celestiais, recebi orientações sobre marcadores que permitirão reconhecimento consciente. O primeiro sinal será demonstração súbita de energia renovada por Bolsonaro, que transcenderá a vitalidade normal para aproximar-se de vigor que caracteriza almas em missão especial, manifestando-se através de capacidade de manter atividades intensas sem fadiga e principalmente através de clareza mental, que produzirá soluções instantâneas para problemas que anteriormente requeriam análise prolongada. Durante as observações sobre manifestações diplomáticas, aprendi que segundo sinal emergiria através de sucessos de Trump em resolver conflitos que especialistas consideravam impossíveis de mediar, demonstrando acesso a conhecimentos e principalmente métodos que transcendem capacidades humanas convencionais para aproximar-se de sabedoria que deriva de orientação celestial direta. O terceiro sinal mais significativo será a sincronização de eventos favoráveis que criarão oportunidades perfeitas para a cooperação entre ambos os líderes, como se forças superiores estivessem coordenando circunstâncias que eliminarão obstáculos que tradicionalmente complicaram colaboração internacional entre personalidades de diferentes contextos culturais e políticos. Vi como o quarto sinal se manifestará através de revelações súbitas que vindicarão completamente posições que ambos os líderes defenderam durante períodos de maior oposição, expondo redes de corrupção que explicarão origem artificial de conflitos que foram apresentados como inevitáveis, mas que na realidade resultaram de manipulação coordenada por interesses que se beneficiavam de divisões. A quinta revelação trata do resgate mundial que será implementado através da cooperação entre Bolsonaro purificado e Trump investido de autoridade diplomática transcendental, criando condições para a libertação simultânea de múltiplas nações que foram mantidas em escravidão através de sistemas que prometiam segurança e prosperidade, mas que na realidade perpetuavam dependência e principalmente ignorância espiritual que facilitava controle através de medo e divisão. Durante minhas visões sobre operação de resgate, contemplei transformações que transcendem reformas políticas convencionais. A primeira manifestação do resgate será a exposição completa de redes que coordenaram guerras artificiais, crises econômicas manipuladas e, principalmente, sistemas educacionais que promoveram o materialismo destrutivo, revelando métodos através dos quais pequeno grupo de interesse conseguiu manipular civilização inteira, através de controle de informação e principalmente de instituições que deveriam servir bem comum. Durante as observações sobre libertação econômica, presenciei como segunda manifestação emergiria através de implementação de sistemas que distribuem abundância natural ao invés de criar escassez artificial, eliminando pobreza através de métodos que honram dignidade humana ao invés de perpetuar dependência que serve interesses de elites que se beneficiam de sofrimento coletivo.
A terceira manifestação mais significativa será a restauração de educação, que desenvolve capacidades espirituais, ao invés de promover ignorância disfarçada de conhecimento científico, permitindo que futuras gerações cresçam com compreensão natural sobre realidade de dimensões transcendentais, que o materialismo tentou negar através de dogmas que contradizem experiência espiritual autêntica. A sexta revelação refere-se ao impacto transcendental do resgate como demonstração para toda a humanidade de que liderança autêntica emerge através de alinhamento com propósitos superiores, inspirando renovação de esperança na possibilidade de governança que serve evolução coletiva, ao invés de interesses particulares que tradicionalmente corromperam a autoridade através de ambições que sacrificam bem comum por benefícios temporários. Durante minhas observações sobre transformação civilizacional, identifiquei consequências que justificam descrição deste evento como marco na evolução humana. Vi como exemplo de cooperação entre Bolsonaro e Trump estabelecerá novo padrão para a liderança internacional que transcende nacionalismo estreito para abraçar responsabilidade global baseada em valores eternos que promovem dignidade universal, ao invés de privilegiar grupos específicos através de políticas que ignoram interconexão fundamental entre todos os povos que compartilham planeta e principalmente destino espiritual comum. Durante as comunicações com mentores galácticos, compreendi que sucesso do resgate qualificará a Terra para participação consciente em fraternidade de civilizações que evoluíram além de necessidade de conflito, porque demonstrará que a humanidade desenvolveu sabedoria suficiente para reconhecer que prosperidade autêntica deriva de cooperação baseada em amor universal, ao invés de dominação baseada em medo e principalmente escassez artificial. A sétima e mais sublime revelação refere-se à aceleração cósmica, que fará com que preparação final dos instrumentos divinos e implementação do resgate mundial ocorram com velocidade que transcenderá todas as expectativas humanas, demonstrando que quando decretos celestiais são promulgados, eventos se manifestam segundo o cronograma que considera fatores espirituais ao invés de limitações materiais que normalmente retardam transformações de magnitude civilizacional. Durante minhas visões sobre timing divino, contemplei coordenação que revela amor infinito por humanidade que sofreu durante períodos prolongados de escravidão desnecessária. Vi como a aceleração operará através de convergência simultânea de todos os elementos necessários para resgate, purificação completa dos instrumentos humanos, exposição das redes de corrupção que mantiveram sistemas destrutivos, principalmente despertar de consciência coletiva, que reconhecerá oportunidade histórica de libertação que não poderá ser perdida através de hesitação ou principalmente conformidade com padrões que prometem segurança através de submissão a autoridades corrompidas. Durante as comunicações com coordenadores do timing cósmico, compreendi que a aceleração foi autorizada porque resistência, demonstrada por aqueles que mantiveram fidelidade aos valores eternos durante períodos de máxima pressão, qualificou a humanidade para receber bênçãos que normalmente requerem processos mais prolongados de preparação espiritual coletiva. Nossa participação consciente, através de expectativa confiante e, principalmente, apoio ativo aos instrumentos divinos, não apenas contribuirá para a aceleração do resgate, mas nos qualificará para participar conscientemente da nova era que emergirá quando o exemplo terrestre demonstrar para o universo inteiro que amor sempre triunfa sobre medo,
Quando almas escolhem cooperação baseada em fraternidade universal, ao invés de competição baseada em ilusões de separação que foram perpetuadas por forças interessadas em manter a humanidade dividida e principalmente ignorante sobre unidade fundamental que conecta todos os seres conscientes. Escrevam nos comentários: apoio o decreto celestial de resgate. Esta declaração os alinhará com corrente energética que está sendo mobilizada pelas hierarquias superiores para sustentar preparação final dos instrumentos divinos e principalmente para a manifestação acelerada do resgate que libertará nossa civilização de ciclos de sofrimento que foram perpetuados através de sistemas que prometiam progresso, mas que, na realidade, mantinham escravidão espiritual disfarçada de modernização. Durante este período final de preparação, antes da implementação do resgate mundial, mantenham fé inabalável na eficácia do decreto celestial, mesmo quando circunstâncias ainda não refletem completamente magnitude das transformações que estão sendo preparadas nos planos superiores. Lembrem-se de que manifestação de milagres requer tempo para cristalização na dimensão material. Oração pelo decreto celestial de resgate. Pai Celestial, que governas destinos de nações, segundo decretos de amor infinito temperado por justiça perfeita, agradecemos pela promulgação do decreto que prepara instrumentos divinos para resgate mundial que libertará a humanidade de ciclos de sofrimento desnecessário. Fortalece a purificação espiritual de Jair Bolsonaro, que foi completada através de tua misericórdia, concedendo-lhe energia renovada e, principalmente, clareza mental que o qualificará para a fase final de sua missão transcendental como exemplo de liderança que combina competência temporal com integridade moral inabalável. Abençoa a investidura de Donald Trump em autoridade diplomática, que transcende presidência americana para abranger mandato cósmico de mediar paz mundial, concedendo-lhe sabedoria sobrenatural para resolver conflitos que foram artificialmente perpetuados por forças interessadas em manter a humanidade dividida. Multiplica a sinergia espiritual entre estes dois instrumentos divinos, criando cooperação que transcende fronteiras nacionais para implementar soluções que servem bem comum universal, ao invés de interesses particulares que tradicionalmente limitaram a eficácia de diplomacia baseada em competição destrutiva. Acelera a manifestação do resgate mundial através de exposição completa das redes que coordenaram guerras artificiais e, principalmente, crises que mantiveram populações em escravidão através de ignorância sobre a abundância natural, que pode ser distribuída segundo princípios de justiça que honram dignidade universal. E que sucesso deste decreto estabeleça precedente para a nova era planetária, onde a autoridade será exercida exclusivamente por aqueles que demonstraram capacidade de servir a evolução coletiva através de métodos que elevam, ao invés de degradar consciência humana, criada para a participação consciente em fraternidade universal. Assim seja, em nome daquele que é príncipe da paz e que coordena resgate de toda a humanidade, através de instrumentos que aceitaram missões transcendentais para benefício de gerações futuras que herdarão civilização renovada baseada em amor ao invés de medo. Amém.